Bora falar de futebol? Bora falar de sorte, azar, sorteio, definição. Temos já os confrontos de mata-mata das oitavas de final da Copa do Brasil com mando de campo definidos e nós já tínhamos também a definição dos confrontos de mata-mata da Copa Libertadores da América. Ou seja, para esse momento insano de agosto, nós já sabemos quem deu mais sorte e quem deu mais azar, porque tudo se define praticamente ao mesmo tempo. Na semana do dia 31 de julho, tem as partidas de ida do mata-mata da Copa do Brasil. Na semana seguinte, semana do dia 7 de agosto, as partidas de volta do mata-mata da Copa do Brasil. Na semana seguinte, dia 13 de agosto, as partidas de ida do mata-mata da Libertadores. E na semana seguinte, semana do dia 20 de agosto, as partidas de volta decisivas das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Ou seja, tudo se define em praticamente 20 dias. Quem deu mais sorte nesses sorteios? Quem deu mais azar? Caminhos mais acessíveis? Alguém deu sorte em um, azar em outro? Azar nos dois? Sorte nos dois? Eu vou trazer isso aqui nesse vídeo e já antecipo antes de trazer a análise de cada um desses times que o Palmeiras foi o time que mais deu azar na minha opinião e claro que eu espero a sua depois de assistir ao vídeo e aos meus argumentos aqui embaixo. Também espero o seu like, que é muito importante, espero o seu hype no vídeo, que também é muito importante, clica aqui que é um botãozinho que o YouTube está testando e também, se você não é inscrito, a sua inscrição no canal. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análise sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas misturando todos os outros clubes. Bora mergulhar no tema do vídeo? Eu tô olhando pro lado aqui porque tem a minha segunda tela para me orientar, para eu não me perder, né? Veja só, para começar, o time que mais deu azar para mim foi o Palmeiras mesmo. Vou explicar o motivo, tá? Apesar de ter um asterisco aí para sorte, e meio sorte, meio competência, né? Porque veja só, o Palmeiras pegou dois adversários complicadíssimos. São dois dos 4 melhores elencos do Brasil, dá para se dizer com tranquilidade. 2 dos 5 melhores ataques do Brasil, dá para se dizer com tranquilidade. E 2 clubes que têm uma história guardada com o Palmeiras. E claro que isso pesa de maneira anímica e psicológica no confronto. O Palmeiras vai enfrentar o Flamengo na Copa do Brasil. Um Flamengo que está engasgado, porque na temporada passada viu o Palmeiras ser campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, e o Flamengo lutava por esse título, e também no último encontro de mata-mata, na Copa Libertadores da América, acabou perdendo o título na prorrogação. Tem uma história aí, o Flamengo no mata-mata desse vai querer uma vingança, projetando exatamente aquilo que aconteceu também na final da Libertadores da América, para eliminar, aquilo foi uma decisão, né? Mas para eliminar o Palmeiras do caminho, se vingar dentro de uma competição de mata-mata e, claro, tirar um adversário que luta pelo título, porque é um adversário basicamente dos últimos 10 anos. São 2 times que protagonizam as lutas pelos títulos à disposição dos clubes brasileiros há 10 anos. Então, é azar sim pegar um time que rivaliza com você e é favorito ao título, logo nas oitavas de final. Quando a gente olha para a Libertadores, o Botafogo que depois do que aconteceu em 2023, depois de tudo que o Textor vem falando, a gente viu claramente a repercussão dessa rivalidade, com aquela cena bizarra, condenável, triste, dos bonecos pendurados ali, enforcados. O próprio John Textor lamentou isso. Mas o Botafogo, sim, tem uma história guardada com o Campeonato Brasileiro do ano passado, em que o Palmeiras acabou levando uma taça que era praticamente do Botafogo depois do primeiro turno. E deu para ver, depois desse confronto, o tamanho da rivalidade que o Botafogo criou com o Palmeiras e não o contrário. Então, são 2 times com histórias diante do Palmeiras, que estão engasgados de alguma forma e que vão jogar com aquele algo a mais contra a equipe alviverde. Então, para mim, deu azar. E também, evidentemente, não só pelas histórias, né? Como eu disse antes, são 2 elencos muito reforçados, 2 times muito alinhados que brigam pelo título brasileiro com altíssimos investimentos. O asterisco da sorte é que o Palmeiras decide contra o Flamengo em casa e decide contra o Botafogo em casa. Então, nem tudo foi azar, mas ainda assim deu azar por tudo isso. E o outro que deu azar, na minha concepção, foi o Botafogo. O Botafogo pegou o Palmeiras, estamos falando de uma equipe que é favorita ao título da Copa Libertadores da América e está acostumada a grandes decisões. Naturalmente o Botafogo está engasgado pelo que aconteceu no último Campeonato Brasileiro e não gostaria, preferiria evidentemente um adversário mais tranquilo nessa fase de Copa do Brasil, ou melhor, de Libertadores, mas vai pegar o Palmeiras e vai decidir
fora de casa ainda por cima, o que é um azar danado. Diante da Copa do Brasil, ou melhor, na Copa do Brasil, Palmeiras na Libertadores, o Botafogo pegou o Bahia. Não tem uma história por trás e por isso o Botafogo não deu tanto azar quanto o Palmeiras nesse sentido. Mas o bom se destacar é que o Bahia é um time que vai lutar pelo título brasileiro, é um time que está muito organizado, é um time que está brigando pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, está com um técnico que encaixou bem o seu esquema e o seu sistema com as peças que tem, vai se reforçar ainda mais, então é inegável que o Botafogo pegou uma pedreira, mas que não tem uma história, não tem um quê psicológico, não tem um algo a mais ali, tem sim um adversário muito complicado. O Palmeiras tem um quê? E tem esse asterisco de azar danado em relação a decidir as duas fora de casa, né? E aí é bom lembrar, nos casos da Copa do Brasil foi azar, nos casos da Libertadores, competência dentro do seu grupo, né? Então o Palmeiras vai decidir em casa na Libertadores porque foi competente de se classificar em primeiro, na Copa do Brasil deu sorte. A equipe do Botafogo vai decidir as duas fora de casa na Libertadores porque acabou sendo incompetente dentro do seu grupo para ser o primeiro colocado, classificou na segunda colocação, e o Bahia sim, foi azar. Na minha concepção, tá ali, atrás do Palmeiras em relação a azar nos sorteios. O Flamengo teve, digamos assim, azar por decidir as duas fora e pegar um time que é favorito ao título, assim como o próprio Flamengo é, na Copa do Brasil, que é pegar o Palmeiras e vai decidir fora de casa. Mas deu sorte na Copa Libertadores, vamos combinar, né? O adversário da Copa Libertadores é o Bolívar, que o próprio Flamengo já goleou na fase de grupos 4-0 no último encontro. Justamente por isso, deu mais sorte do que Palmeiras e Botafogo na minha concepção. A gente desce um pouquinho mais e vê o São Paulo, que pegou adversários acessíveis e vai revezar, decide uma em casa e uma fora. Lembrando que o Flamengo decide contra o Libertadores, contra o Bolívar pela Libertadores fora de casa, por conta da sua incompetência dentro do grupo de ser primeiro colocado. Classificou na segunda colocação. Contra o Palmeiras, decide fora por azar mesmo. O São Paulo pegou adversários acessíveis, mas vai jogar uma em casa e uma fora, né? O Goiás na Copa do Brasil, a gente está falando de um adversário de segunda divisão, mas é bom lembrar que o Sport quase complicou a caminhada do título na temporada passada, no entanto, não é para se complicar, né? Goiás é um adversário de segunda divisão, São Paulo tem muito mais time, São Paulo hoje está lutando pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. E na Libertadores pegou o Nacional e vai decidir em casa diante do Nacional, né? Não é fácil, é um adversário tradicional, mas não é nem o melhor uruguaio da temporada. O Peñarol é o melhor uruguaio da temporada. Então, São Paulo pegou adversários acessíveis com uma combinação acessível. O Goiás vai decidir fora de casa, mas é um adversário bem mais frágil. E o Nacional, que tem tradição, embora não seja um bicho de sete cabeças, vai ter a decisão dentro do Morumbis. O Grêmio deu sorte, né? O Grêmio vai decidir uma em casa e uma fora, é verdade. Poderia ter pegado bichos de sete cabeças, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, e no fim pegou adversários que estão vivendo a mesma situação que ele na temporada. O Grêmio vai pegar o Corinthians na Copa do Brasil, desesperado como ele dentro do Campeonato Brasileiro, vai decidir em casa e vai enfrentar o Fluminense na Libertadores, desesperado como ele na temporada pelo Campeonato Brasileiro, mas decidirá no Rio de Janeiro. Deu sorte no sentido realmente de pegar adversários que estão na mesma situação que o Grêmio, desesperados dentro do campeonato de pontos corridos. Poderia ter enfrentado bichos de sete cabeças. Alguns desses jogos, inclusive, podem acontecer com equipes reservas dos dois lados, nesse Grêmio Corinthians e Grêmio Fluminense, né? O Fluminense deu sorte, né? Fluminense decide as duas em casa contra adversários acessíveis. Vai enfrentar o Grêmio, vivendo a mesma situação que ele, no Rio de Janeiro a decisão, e vai pegar o Juventude, que vivia um período muito bom com o Roger Machado. Agora a gente vai ter que entender qual vai ser o reflexo da saída do Roger e chegada do Jair Ventura. Mas diante dos outros adversários que poderiam pintar para ele dentro da Copa do Brasil, o Juventude é um adversário acessível. E o Galo deu muita sorte, né? Na minha concepção, o time que deu mais sorte de todos, combinando os sorteios. O Galo vai pegar o CRB na Copa do Brasil, decidindo em casa, como eu disse. O CRB hoje está na metade de baixo da tabela da Série B, apesar de ter dado galor no Fortaleza, na Copa do Nordeste, mas é uma equipe que de 14 jogos venceu 5 na segunda divisão.
E o Galo vai decidir em casa esse confronto. Então deu sorte, pegou um adversário que muita gente desejava. E na Libertadores vai pegar o San Lorenzo, que também foi muito mal dentro da temporada de futebol argentino. Para se ter uma ideia, no ano de 21 jogos venceu só 7 e ainda perdeu o artilheiro e referência, o Adam Barreiro, que foi para o River Plate, perdeu o Chiai, que era um jogador importantíssimo dentro do sistema, como um lateral direito, como um ala, foi para o Palmeiras. Então é uma equipe que já era frágil e está ainda mais frágil. E o Galo vai decidir as duas em casa. Então, para mim, o Galo que deu mais sorte nessa combinação, o Palmeiras o que deu mais azar. Mas é claro que você pode comentar aqui embaixo se você discorda de algum ponto, se você quer agregar algo que eu não citei aqui, fique super à vontade para comentar. Vou ficar muito contente se você deixar o seu comentário, o seu like, se inscrever no canal, dar o hype e espalhar para todo mundo o vídeo, tá? Porque o canal tá bombando e eu tô muito contente com isso. Vídeos diários às 7 da manhã por aqui, como esse. Maravilha? Deixa a sua opinião aí embaixo. Bora falar de futebol.